Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa doce conversa. Comigo, Maria. Comigo, Helena. Comigo, Thalita. E hoje o papo é sobre um ingrediente que tá na nossa vida todo dia e que já mudou até a história do mundo: o açúcar! Quando a gente pensa em açúcar, logo vem à cabeça o cafezinho, bolo, a sobremesa, né? Mas ele é muito mais que isso. Ele foi uma mercadoria de luxo por muito tempo e virou até símbolo de status depois que se popularizou. Ele movimentou economias e até impulsionou guerras. Sem falar que por trás desse docinho que a gente conhece, tem muita ciência. A glicose, por exemplo, que é parte do açúcar, é literalmente o combustível que move o nosso corpo. Então hoje a gente vai falar de tudo um pouco, da glicose na química, da história do açúcar e de como esse sabor continua mudando o mundo até hoje. Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala em açúcar de mesa, estamos falando da sacarose, que é formada por duas unidades, a glicose e a frutose. A glicose é tipo a unidade básica dos açúcares. A fórmula dela é C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Parece simples, mas essa estrutura é essencial para a vida. Ela é a principal fonte de energia para o nosso corpo. É quase como se fosse uma moeda oficial das nossas células. Ela é essencial para várias atividades básicas, como pensar, correr, respirar. Tudo de coordenação envolve ela. E o cérebro depende só dela, não tem reserva de energia própria, então se a glicose do sangue cai muito, pode dar tontura, convulsão e até mesmo coma. Então, mais do que dar sabor doce, essa molécula é literalmente o combustível que mantém a gente funcionando. E é curioso, essa mesma fórmula tão importante para o corpo também aparece em vários contextos históricos e econômicos. Agora, quando a gente olha para o lado histórico, o açúcar tem um peso enorme e bem sombrio também. Pois é, a demanda por açúcar foi um dos principais motores de escravização. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras e levados para as Américas para trabalhar nos canaviais. E olha que o cultivo de cana é pesado demais, exige muito trabalho manual num clima quente e em jornadas enormes. Era muito difícil de ser feito. Os colonizadores não conseguiam essa mão de obra nem com nativos, que já tinham sido dizimados por doenças, nem com trabalhadores europeus. Então, eles recorreram ao tráfico transatlântico de pessoas africanas. Estima-se que 2/3 dos africanos escravizados que vieram para o Novo Mundo foram parar em plantações de cana. O que a gente tem que entender é que o açúcar não era só um produto de luxo, ele também sustentou economias inteiras, gerou fortunas, financiou guerras e até a Revolução Industrial. Em resumo, enquanto na Europa o pessoal tomava chá com açúcar, principalmente na Inglaterra, e se deliciava com guloseimas, do outro lado do oceano, milhões de pessoas estavam sendo exploradas de forma brutal para manter esse consumo. Agora, voltando para a ciência, a glicose é um monossacarídeo, ou seja, ele é um açúcar simples. É verdade, e ela pode ser representada de formas diferentes. Primeiro, tem a projeção de Fischer, que é aquela fórmula em cadeia reta, onde cada carbono é numerado. Foi o químico Emil Fischer que descobriu isso em 1891. Sim, e depois vem a fórmula de Hafer, que mostra a glicose na forma de anel. Nela, a molécula se dobra e vira um ciclo de 6 membros, 5 carbonos e 1 oxigênio. E aí tem diferença entre alfa-glicose e beta-glicose, dependendo de como o grupo O fica posicionado no carbono número 1. Pode parecer detalhe bobo, mas isso muda tudo. Exatamente. O amido, por exemplo, que as plantas usam para guardar energia, é feito de alfa-glicose. Já a celulose, que dá firmeza às plantas, é feita de beta-glicose. Sim, além disso, quando a glicose se junta com a frutose, que também é C6H12O6, mas com um arranjo diferente, ou seja, isômero, elas formam uma sacarose. Verdade. Como exemplo no mel, onde a frutose aparece em grande quantidade e por isso ele é naturalmente mais doce que o açúcar refinado. E ainda tem a lactose, que é a glicose mais galactose. A galactose é quase igual à glicose, mas muda a posição de um grupo O. Parece mínimo, mas essa diferença explica a intolerância à lactose, porque o corpo precisa da enzima lactase para quebrar essa ligação. Uou! Então, no final do século XIX, o cientista alemão Emil Fischer conseguiu desvendar como a glicose era organizada. Sim, e ele fez isso sem os recursos modernos que a gente possui hoje, como raio-x ou espectroscopia. Era na base de muita lógica e experimentos bem criativos.
Assim, ele criou a chamada projeção de Fischer, que mostra a glicose em cadeia reta, com os carbonos numerados. Essa foi uma forma de simplificar e padronizar a representação. E o mais impressionante é que essa representação ela é usada até hoje, por mais de 100 anos depois. O trabalho dele foi tão marcante que rendeu o Prêmio Nobel de Química em 1902 e abriu o caminho para entender vários outros açúcares. Algumas décadas depois, outro cientista entrou na história, o Norman Haworth. Ele mostrou que as moléculas de açúcar não ficam só em uma cadeia reta, mas se fecham e formam anéis. E essa forma ficou conhecida como Fórmula de Haworth e ajudou a explicar o comportamento real dos açúcares na natureza. A glicose, por exemplo, normalmente aparece em um ciclo de 6 membros com 5 carbonos e 1 oxigênio. Essa descoberta ela foi fundamental para entender os carboidratos mais complexos como a celulose e o amido. Não foi só isso, Haworth também pesquisou a vitamina C e por essas contribuições ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1937. Outra coisa legal sobre os açúcares é a isomeria. Isso acontece quando duas substâncias têm a mesma fórmula química, mas arranjadas de forma diferente. É o caso da glicose, da frutose e da galactose. Todas têm a fórmula C6H12O6, mas com estruturas diferentes. E essa diferença muda tudo: o sabor, a função biológica e até a forma como o corpo aproveita cada um. É incrível como pequenas mudanças no arranjo dos átomos podem dar moléculas com propriedades tão distintas. Aliás, uma curiosidade é que toda matéria que tem carbono na sua composição é considerada matéria orgânica, e as que não têm carbono na sua composição é matéria inorgânica. Outra coisa interessante é que a glicose não é só uma fonte de energia, mas também uma molécula bem reativa. É por isso que ela participa de várias reações químicas, inclusive as que a gente vê no dia a dia, como o escurecimento do pão quando assa ou da carne na frigideira. Então há uma reação do fermento com o assar do pão que faz com que ocorra o crescimento. E essas transformações têm a ver com as ligações da glicose se quebrando e formando compostos novos, que dão cor e sabor diferentes para os alimentos. Ou seja, a glicose não só alimenta, mas ela também ajuda a criar aquele cheirinho gostoso de comida pronta. Bom, também vale lembrar que a glicose é a base de polímeros naturais super importantes. Como, por exemplo, quando várias moléculas de alfa-glicose se juntam, formam um amido, que é a forma como as plantas guardam a energia. Já quando a ligação é feita com beta-glicose, o resultado é a celulose, que forma a parede das plantas e dá resistência às árvores. Sim, e é incrível como a mesma glicose, só mudando a forma de ligação, gera materiais com funções tão diferentes. Um que a gente come e outro que sustenta florestas. Agora, voltando um pouco para a história, antes do açúcar se popularizar, o adoçante mais usado na Europa era o mel. Só que a partir do século XV, o açúcar começou a ser importado em maior quantidade e foi substituindo o mel. No século XVI, já era o adoçante preferido, e no século XVII e XVIII virou quase indispensável, principalmente em doces e conservas. Em 1700, o consumo médio era de menos de 2 kg por pessoa por ano. Um século depois, já passava de 7 kg. E com a popularização do chá, do café e do chocolate, o açúcar se consolidou como parte cotidiana europeu. O que impressiona é pensar na virada cultural do açúcar. Porque lá no começo ele era símbolo de status, só os mais ricos tinham acesso ao óleo. Mas com o aumento da produção e do comércio, ele deixou de ser um luxo e passou a estar presente na mesa de quase todo mundo. Primeiro no chá e no café, depois em sobremesas, geleias, pães, até virar parte da alimentação diária. Sim, e o curioso é que hoje a gente nem percebe o quanto de açúcar consome, porque ele parece escondido em vários alimentos processados também. Verdade, isso mostra como o doce saiu de algo raro e especial para se tornar um hábito que a gente nem questiona mais no nosso dia a dia. Agora, por que a gente gosta tanto do doce? A explicação é evolutiva. O sabor doce é um sinal de energia rápida. Uma fruta madura, docinha, está cheia de glicose e frutose, pronta para nos dar energia. Já o amargo muitas vezes sinaliza veneno. Então, o nosso corpo aprendeu a se atrair pelo doce e rejeitar o amargo. É curioso como o nosso paladar é distribuído na língua também. A ponta sente mais o doce, as laterais percebem o azedo e o meio da língua pega o amargo.
Dá até pra fazer um teste de ciência em casa com açúcar e limão. E não é à toa que o doce virou um motor da indústria. Chocolates, bolos, refrigerantes, tudo que explora a nossa preferência natural. Bom, como visto anteriormente e exemplificado nas fórmulas, a glicose, a frutose e a galactose são monossacarídeos que se integrando, formam disacarídeos, como a sacarose, a maltose e a lactose. Mas aí veio a preocupação: muito açúcar dá problema. Obesidade, diabetes, cáries, e foi aí que surgiram os adoçantes. Sim, o primeiro foi a sacarina, no fim do século XIX, descoberta meio sem querer. Depois apareceram o ciclamato, o aspartame, a sucralose, cada um com suas vantagens e limitações. E o mais legal é que eles são centenas de vezes mais doces do que o açúcar, então você precisaria de uma quantidade minúscula. Claro que nenhum é perfeito, tem adoçante que não pode ser aquecido, outros deixam o gosto mais metálico, e alguns até têm restrições médicas. Mas também existem adoçantes naturais, como a estévia, que vem de uma planta da América do Sul e já é usada há séculos pelos povos indígenas. Ou seja, a busca pelo doce nunca parou, só mudou de forma. Então, gente, deu pra ver que o açúcar vai muito além dos docinhos que gostamos tanto. Ele moldou a história, movimentou economias, impulsionou a ciência e até hoje mexe com a nossa saúde e nosso paladar. Do sofrimento das pessoas escravizadas até os adoçantes artificiais, o açúcar sempre esteve no centro da vida humana, mas é um contraste muito grande, não é? Infelizmente, ele já protagonizou cenários muito tristes até chegar no que é nos dias de hoje. Bom, encerramos por aqui com essa reflexão. Mas e você aí que está ouvindo? Se pudesse escolher algo para comer pelo resto da vida, seria doce ou salgado? Até a próxima! próxima!